Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o herdeiro da magia, tô chegando pra vocês com mais um vídeo do baralho cigano. Mais um vídeo de uma tiragem completamente intuitiva e guiado por Maria Padilha. Então se você não me conhece, se chegou até esse vídeo, se ele chegou até você, eu peço que fique aqui comigo, não fique pulando, tá bom? Uma das coisas mais importantes é que você crie uma conexão comigo, com a Padilha, olhe bastante pra ela, pros cristais, porque mais importante do que uma resposta na sua vida é que aconteça aquilo que for dito aqui. Isso para mim é o mais importante de tudo. Então, quanto mais vocês criarem uma conexão, mais as mensagens se aproximam da tua realidade e mais fácil também para que as coisas aconteçam na tua vida, tá bom? Padilha tem conseguido falar com muita gente aqui através do canal, tem conseguido tocar muito o coração, tem conseguido ajudar muitas pessoas, transformar bastante vida, e eu espero que isso aconteça com você também. Deixa eu só deixar meu cristalzinho aqui no canto. Gente, quem não me conhece, eu sou o herdeiro da magia. Eu sou tarólogo 12, quase 13 anos. Eu sempre falei pra Padilha que quando ela mudasse a minha vida, eu iria fazer algo para falar do nome dela pro máximo de pessoas possível. E junto a isso, eu sempre tive o sonho de trabalhar assim, ó, com um vídeo, com um espaço onde eu pudesse gravar meus vídeos, fazer minhas coisas, mas eu não imaginei que uma coisa juntaria com a outra e eu hoje estaria aqui com o canal Herdeiro da Magia. Então assim, a Padilha é uma pombogira que ela trabalhou muito para me ajudar, desde posso falar assim, desde meus 12 anos de idade, mas desde 2010 em diante ela começou a trabalhar efetivamente na minha vida, tá bom? Eu sou do Eixo Gato Preto, ele é meu frenteiro, mas a Padilha assim, é uma pombogira que ela me pegou como filho mesmo, ela me ajudou muito, e de 2010 em diante ela começou a trabalhar muito forte na minha vida, foi trazendo muitas respostas, foi mudando muito os meus caminhos. Hoje em dia eu tenho minhas coisas, não sou rico e tô longe de ser, tá? Mas eu tenho meu conforto, enfim, tenho o que eu preciso para viver ok. E eu sempre falei pra ela que de onde eu vim, né? Se ela um dia pudesse mudar minha realidade, eu queria fazer esse trabalho para poder falar dela, falar do nome dela e levar as mensagens da Maria Padilha para o maior número de pessoas possível. Então hoje eu tô aqui e se você crê que a sua vida também pode mudar, dê esse voto de confiança em Maria Padilha, tá bom? Muita gente às vezes tem o vício de ficar pulando vídeo, de ficar aqui ó, rodando no celular vários vídeos que não acrescentam em nada na vida. Então, se você chegou até aqui, não fica pulando não. Dedica esse momento a você, dedica esse momento a saber o que a espiritualidade tem a falar contigo. Para quem não sabe, que eu não tenho um texto programado, meus vídeos não tem corte, minhas tiragens elas vão acontecendo e eu vou descobrindo aqui junto com vocês, tá bom? As cartas vão virando e vamos ver o que a Padilha tem para falar para vocês. No final eu assisto, coloco o título, coloco uma thumb e posto no YouTube, tá bom? Então você já sabe porque você já leu, mas eu vou descobrir agora com você, tá bom? Padilha, eu já me sinto pronto e te peço que a partir desse momento feche meus olhos, meus ouvidos e minha boca, assim como também a minha mente para tudo que for aqui dessa terra, Padilha. E que a partir desse momento eu seja abençoado, minha mente seja consagrada à Senhora, minha boca e os meus ouvidos, eles possam ouvir e falar somente aquilo que venha da Senhora, e que os meus olhos possam enxergar as cartas e trazer uma leitura de acordo com aquilo que a Senhora quer trazer, com a mensagem que a Senhora quer falar para quem está aqui me assistindo. Padilha, eu te agradeço imensamente pelas vidas que a senhora tem conseguido alcançar através desse canal. Te agradeço imensamente pelas respostas. Te peço que me proteja a partir desse momento, que nenhum espírito obsessor me atrapalhe, nenhum comentário negativo me atrapalhe. E que a partir desse momento eu possa ser usado como teu instrumento, Padilha, para estar trazendo a mensagem espiritual. Vamos lá então, gente. Como sempre eu corto em dois, tá bom? Escolho da esquerda. Vou deixar aqui do outro ladinho, porque agora aqui tem a minha árvore de Natal, vocês viram? Vocês viram que eu mudei ela um pouquinho, né? Eu tentei fazer azul, gente, só porque no vídeo, com a iluminação que eu tinha colocado, desapareceu. Ficou tudo verde, ficou tenebroso. Aí hoje eu fui lá e comprei umas bolinhas vermelhas e coloquei aqui pra vocês. Espero que agora tenha ficado um pouco melhor, mas é o que tem pra hoje. Feliz Natal pra todo mundo. Vamos lá. Bom, a carta da torre. Aqui a carta da torre, aqui ela já me traz muito, a Padilha já me trouxe muita palavra. Algo muito ligado a você mesmo. Aqui a Padilha me traz muito uma mente que está fechada. Aqui a Padilha me traz muito uma mente que precisa ser voltado para ela mesma, como se você precisasse olhar para você mesmo, como se você nesse momento você não devesse, você não deve olhar para mais nada que não seja você,
tá bom? Aqui é um momento de isolamento, aqui é um momento de reclusão, como se fosse, aqui eu sinto até mesmo como se fosse um retiro espiritual de você com você mesmo. Então aqui a gente vai falar de algo pelo jeito, que a Padilha vem me trazendo, algo muito espiritual, né, realmente. A carta do caixão, ela vem falando sobre transformações, transformações profundas, tá bom? Transformações profundas que esse isolamento, eles vêm causando dentro da sua mente. É como se fosse uma mente isolada, como se fosse uma cabeça que você tá presa dentro de você mesmo, pensando, 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 mil pensamentos ao mesmo tempo, e agora você sofre essa transformação. Agora você sai lá de trás de talvez uma vida onde você se sentia feliz, onde talvez você compara demais com o que você era antigamente, com o que você foi um dia, numa questão de felicidade, numa questão de espírito, numa questão de sensação de vida, que a Padilha fala muito assim, uma comparação do que você foi, como se você não estivesse sendo. Só que a carta do caixão, ela vem trazendo essa transformação, tá bom? Eu olhando aqui para esse caixão, aqui eu vejo você como se você fosse, sabe quando a borboleta está dentro do casulo e ela está sofrendo aquela metamorfose? É como se nesse momento, não vou associar você estando dentro do caixão, para ficar um pouco mais leve, eu vou associar você dentro da torre, tá bom? É como se nesse momento você estivesse dentro da torre, que seria esse casulo, e aqui dentro desse casulo sua mente tá borbulhando, aqui dentro desse casulo a sua mente está realmente fritando, sabe? Muitos pensamentos, muitas comparações com o que você foi, com o que você deixou de ser, com... como é que eu posso te falar? Com aquilo que talvez você acha que você não tem sentido mais, com alegrias que você acha que você não tem sentido mais, tá bom? E aqui a Padilha fala sobre a transformação. Chegou o teu momento de transformação. Chegou o teu momento de sair de dentro desse casulo e agora tu precisa vir te mostrar pro mundo novamente. Vamos ver. É isso aí. A carta do lírio. A carta do lírio, ela traz a questão paz. Ela traz uma questão de daqui para frente você tem a faca e o queijo na mão para que você viva em paz, que você viva com paz dentro do seu coração. Você tem maturidade, você pode não ter tudo que você quer financeiro, mas psicologicamente a sua mente já passou por muito tempo já fritando. É muita palavra que vem aqui na minha cabeça, como se você estivesse fritando a sua mente, como se você tivesse passado aqui agora um longo período de muitos pensamentos, até mesmo de ansiedade, assim. A Padilha me traz muita palavra ansiedade na minha cabeça. Então, desse momento para frente, agora você vem entrando num ciclo que vai te trazer paz, um ciclo que vai te trazer tranquilidade. A carta do lírio, ela me remete exatamente a isso. Eu vejo muito aqui as flores brancas, eu vejo muito você no momento de paz interior, eu vejo você muito saindo desse casulo que você ficou presa há muito tempo, e é como se o teu corpo, para que você sinta a sensação que eu tô te falando, é como se você tivesse saído de dentro de casa, uma casa fechada. Sabe assim, quando tu vai no sol, tu sai pra rua e tu sente aquele sol gostoso, não é um sol forte, tá? Aquele sol gostoso tocando tua pele, e tu sente realmente que tu tá sendo tocada por uma energia positiva, uma energia diferente, aquele calorzinho. É mais ou menos isso que eu vejo você vindo sentir daqui pra frente. Essa sensação de estar indo tomar um sol, sabe aquele sol matinal? Então é isso, você tá saindo do casulo, tá bom? Você está saindo do casulo para se encontrar com essas energias positivas que você, durante muito tempo, não tem enxergado em você mesmo. Talvez a carta da fé. A carta da fé é confirmação de bênção. A carta 16, a carta das estrelas, ela sempre me fala de bênção, ela sempre me fala de espiritualidade. É como se você estivesse sentindo um vazio espiritual, aqui falando de espiritual, tá bom? Um vazio espiritual muito profundo, um vazio espiritual muito grande. Realmente, assim, falta de entidade. Eu não sei se você é uma pessoa mediúnica, mas acredito que sim. Acredito que mediunicamente, aqui eu tô falando de alguém que não tem sentido suas entidades por perto, alguém que não tem sentido seu anjo da guarda. Só tomar uma aguinha, gente. Como se fosse alguém que tá se sentindo desprotegido espiritualmente, alguém que tá sentindo esse vazio espiritual. E a Padilha me diz que não, que muito pelo contrário. Que nesse tempo todo tu não ficou sozinho. Nesse tempo todo tu não ficou sozinha. Eu não sei se você é médio, tá bom? Você pode até ser médio. Até a Padilha me fala que se você for médio, e se você passou por um período até sem se incorporar, sem sentir a presença das suas entidades, é como se daqui para frente isso fosse voltar, as tuas entidades fossem se reaproximar de você, e não é para ajudar outras pessoas nesse momento, que a Padilha não me fala de ajudar outras pessoas, e que a Padilha não me fala com a carta das estrelas sobre uma mediunidade para ajudar pessoas
de fora. Aqui a Padilha me fala muito de conexão. Essas entidades chegando próximo de você, as suas entidades espirituais te rodeando, é essa sensação de sol da manhã que tu vai sentir. Essa sensação de energia positiva, de frescor. Eu quero que você até, se puder, eu não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, mas no próximo dia que tu vê o sol, eu quero que tu vá de manga curta para o sol e que tu sinta essa sensação e que tu lembre dessa mensagem para que tu saiba que sim, que a tua espiritualidade está se aproximando de ti. E que nesse tempo todo tu pode até ter sentido que tu estava sozinho. Eu não sei quantas coisas podem ter acontecido de negativo na tua vida, mas a Padilha fala assim, muito do que aconteceu de negativo aqui na tua vida foi porque tu estava isolado dentro da tua cabeça. Foi porque tu passou muito tempo preso dentro de ti mesmo, muito tempo maquinando muitos pensamentos, muito tempo comparando a tua vida com o passado, comparando com coisas que tu viveu e que tu não tá vivendo de novo. E a Padilha fala assim, ó, por mais que tu queira voltar no passado, e mesmo que tu voltasse no passado, tu já não é mais aquela pessoa. Então tu já não vai mais ser feliz como tu foi aquela vez. E talvez, mesmo que tu voltasse pro passado, a Padilha diz que tu sentiria o mesmo vazio que tu tá sentindo agora. Então essa mensagem aqui é para que tu volte pro teu presente, é para que tu volte pro teu momento de agora, que tu saia desse casulo e que tu realmente permita, porque tu nunca ficou sozinho espiritualmente, tu não está sozinho espiritualmente em momento algum. Eu não vejo aqui uma pessoa que passou nem um segundo sem o espiritual por perto. Tu é uma pessoa protegida, tu é uma pessoa espiritualizada, tu é uma pessoa com dons espirituais. A Padilha me fala até mesmo aqui de dons ligados à mão, que são dons de cura, dons, realmente dons de cura, tá bom? Alguns de vocês têm a mão quente, alguns de vocês têm a mão, posso até falar assim, com bom sentido da palavra, tá bom? Mas a mão do feitiço, que é sempre o que eu falo que eu tenho, sempre digo para as pessoas, eu tenho a mão do feitiço, eu tenho a mão do bruxo, eu tenho a mão do macumbeiro, vamos falar assim, tá bom? E aqui eu vejo você também com essa mão, eu vejo você com a mão do dom, eu vejo com a mão do feitiço. Eu não sou uma pessoa de dons de cura, tá bom, gente? Não sou com dom de cura. Meu dom espiritual, ele é dom para rituais, ele é dom de prosperidade, eu tenho muito dom para rituais de prosperidade, rituais de amor, eu tenho muito dom, minha mediunidade muito forte para as cartas, minha conexão muito forte com a Padilha, tá bom? E aqui a Padilha me diz que você é uma pessoa que tem um dom muito forte com as mãos, tá bom? Então dom de cura, muito dom de cura, até mesmo talvez algum de vocês com leitura de mão, por que que não? Porque a Padilha me mostra muito assim uma mediunidade ligada à mão também, tá bom? E ela me disse, você não ficou sozinha, você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar se sentindo sozinha, tá bom? Mas você não está sozinho. Aqui a carta do consulente, ela veio marcando você bem centralizado, tá bom? Bem centralizado. Então eu quero que você observe que aqui nesse jogo está você no meio do isolamento, da transformação, da paz e da espiritualidade. Você tá vendo que isso aqui é um ciclo, né? Que é um ciclo horário. Agora você vai começar a girar anti-horário. Você vai começar a aceitar e buscar a sua paz. Você vai começar a aceitar e buscar a sua paz. Você vai se permitir a transformação, tá bom? E você vai sim entender que você está e você vai aceitar e a espiritualidade vai ser mais sentida na tua vida. A espiritualidade, a partir desse momento, ela vai sim vir trabalhar muito mais forte no teu caminho. Mas a Padilha diz, não é nesse momento, pode ser que no futuro, mas nesse momento não é para ajudar os outros. Nesse momento é para ajudar a você mesmo. Os seus dons espirituais sendo usados para ajudar você mesmo. E não pensem que, gente, que usar o nosso dom para nós mesmos é um problema. Não é. Eu sou uma pessoa que eu já ajudei muita gente, eu ajudo muita gente, mas em vários momentos da minha vida eu precisei parar tudo e vim ajudar somente a mim mesmo, tá bom? Eu precisei fazer isso. E eu faço isso quantas vezes for preciso. Então você não pensa, mas a mediunidade, a espiritualidade, ela é feita para caridade, ela é feita para ajudar os outros. Tudo bem, mas tem uma vírgula bem grande também. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar bem conectado, a gente precisa estar forte, ter comida, e como eu sempre falo, eu não posso oferecer para vocês o que eu não tenho. Então eu não posso te oferecer prosperidade se eu tô na miséria. Eu não posso te oferecer amor se eu vivo uma vida sem amor. Eu não posso te oferecer felicidade se eu não vivo felicidade. E assim por diante, tá bom? Então nesse momento aqui é um momento de cura espiritual de você com você mesmo. A carta dos pássaros. Aqui a carta dos pássaros eu vejo muito aqui relacionada a uma ligação de sabedoria, mas uma sabedoria espiritual. Que a Padilha fala para você buscar uma conexão, buscar conhecimento, buscar sabedoria com as suas entidades, curar o teu coração,
te livrar de mágoas, te livrar de tudo que for aqui dessa terra, de problemas aqui dessa terra, te permitir e te abrir para o novo. Esse aqui é o momento de você se abrir para o novo, é o momento de você curar suas mágoas, aqui diz o coração muito referente à mágoa. Vejo muito você se curando de mágoas, vejo muito você se curando de sentimentos ruins, vejo muito você se curando do passado. A carta dos pássaros, ela também me remete muito a uma questão de conversa, tá bom? Talvez alguns de vocês que estão precisando dar o perdão para algumas pessoas que mesmo que elas talvez não mereçam, gente, talvez essas pessoas não mereçam o perdão, dá o perdão para que elas saiam da vida de vocês, dá o perdão para que a espiritualidade leve para longe, dá o perdão para que essa pessoa desate os nós que ainda tem junto com vocês, tá bom? Se essa pessoa ainda tem algum tipo de vínculo, algum tipo de história que tá te prendendo a ela, gente, dá o perdão para que saia. Se for possível pessoalmente, conversa pessoalmente, senta e conversa pessoalmente. Se não for possível pessoalmente, acende uma vela para essa pessoa, uma vela branca, coloca o nome dessa pessoa, faz uma oração, reza um Pai Nosso, ou reza alguma reza que seja da sua crença, que seja da sua fé, aquela reza mais poderosa que tu carrega no teu peito, e dá o perdão a essa pessoa, te liberta desse sentimento para que tu possa viver as coisas novas que tem na tua vida. Muitos de vocês talvez estão até com o caminho trancado na parte financeira, na parte de emprego, na parte amorosa. Vocês estão com muitas coisas, muitas áreas da vida de vocês trancadas, porque aqui ó, esse espiritual, não é que você não está sendo abençoado, não é que as entidades não estão do seu lado, mas você está desconectado. Você precisa se reconectar com a sua espiritualidade, você precisa se blindar desse mundo maluco que a gente está vivendo, vou falar bem desse jeito, para que as coisas possam voltar a fluir. É como se o seu reloginho do tempo, ele tá aqui ó, correndo para cá, tá bom? E você tá aqui parado. E lembra dessa jogada, como eu te falei, tu tá centralizado, então agora tu precisa vir no sentido anti-horário, vir de encontro ao que o tempo e o destino estão querendo te entregar, ao que o tempo e o destino estão querendo trazer por você, porque é seu. Porque você é sim uma pessoa espiritualmente abençoada. Mas eu vejo aqui também uma pessoa que espiritualizada não está fraca, entende? Então aqui esse é o momento que você precisa se reconectar com a sua espiritualidade. Eu até contei uma história aqui já num outro vídeo meu, que eu não vou repetir agora, da vez que eu abandonei a Padilha, que eu abandonei todo mundo, o que aconteceu com a minha vida e quando eu chamei ela de novo pro meu caminho, tá bom? Que eu só virei pro lado, consegui emprego. Então assim, até não sei se vocês já viram essa história, eu já contei aqui, mais pra frente, talvez daqui a alguns meses eu conto em outro vídeo, mas para não ficar repetitivo, não vou ficar falando sempre. Mas é basicamente o que eu te vejo nesse momento. Você precisando se reconectar com a sua espiritualidade. A carta do livro ela fala muito sobre a questão de conhecimento. Quando você abre esse livro, para que é? Para você estudar, para você buscar saber o que tem lá dentro dele. E aqui esse livro eu vejo muito essa questão mesmo de você buscar um conhecimento espiritual, você buscar cuidar do seu corpo espiritualmente falando, cuidar das suas entidades, buscar saber o que elas precisam, buscar saber que oferenda que você pode fazer, buscar uma conexão que talvez nunca te ensinaram a ter, buscar aprender rezas, buscar aprender realmente oferendas e tudo que você precisa para você estar se espiritualizando, tá bom? Nesse teu momento de transformação, ele é também um momento de aprendizado espiritual, um momento onde tu realmente precisa aprender. E eu vou te falar uma coisa, se tu é uma pessoa que tu tá pensando, porque eu tenho feitiço em cima de mim, porque eu tenho isso, porque fizeram aquilo pra mim, porque fizeram não sei o quê, eu vou te dizer um negócio, quem conhece os mistérios, quem busca conhecer, o bom bruxo de verdade, ele não recebe feitiço em cima dele, tá bom? Ele não recebe feitiço em cima dele, até porque se fosse assim eu tava no chão. Porque o que tem de gente que tem inveja de mim, o que tem de gente que muitas vezes já cruzou meu caminho, que não foram pessoas boas e que eu me desentendi, o que teve já de... Imagina, gente, quantos anos de religião que eu tenho, quantos terreiros eu já passei, não que eu pulei de terreiro em terreiro, porque eu tive minha mãe de santo por muitos e muitos e muitos anos, mas eu digo até visitando outros terreiros, até junto com ela e sozinho. Quantos centros espíritas eu já fui, quanta demanda eu já poderia ter pego, quanto espírito obsessor eu já poderia ter pego, mas não. Estou cada vez mais forte, cada vez mais firme, porque sou bem espiritualizado, tenho o conhecimento, tá bom? E te digo, o que tu tá precisando nesse momento para que não fique pegando em ti essas demandas espirituais, esses espíritos obsessores, carga de pessoas que circulam aí ao teu redor. Você pode ser que seja uma pessoa que você ficou espiritualmente muito enfraquecida. Lembra que eu tô te falando, você nunca ficou sozinha, as suas entidades nunca saíram do teu lado, mas você ficou
enfraquecida, até mesmo por conta de energia de muita gente em volta de ti, tá bom? Muita gente desespiritualizada, muita gente talvez com envolvimento com bebidas, com droga, muita cigarrada, enfim, um ambiente caótico, um ambiente sujo, poluído espiritualmente falando, e tudo isso aqui foi te enfraquecendo, tá bom? Porque tu não buscou, aqui ó, não buscou conhecimento, tu não buscou os teus dons espirituais. Vou usar essa palavra que a Padilha manda eu te entregar, os teus dons espirituais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, se você tá até aqui, eu não terminei essa mensagem. Mas você vai, comenta aqui embaixo para que eu saiba se tu chegou até aqui, tá bom? Comenta assim, ó. Eu vou me reconectar com os meus dons espirituais. Vou deixar uma frase bem longa porque é para quem realmente tem interesse de se conectar. Não vai ser só eu aceito, sim, não, não. Dessa vez vocês vão ter que gastar um pouquinho do tempo de vocês. Eu aceito me reconectar com os meus dons espirituais. E aí eu vou saber se vocês estão levando a sério e se vocês vão levar a sério daqui para frente. A carta do corte, a carta do peixe e a carta da raposa. Bom, a carta do corte é basicamente o que eu estava falando aqui agora. Muita energia negativa ao teu redor, tá bom? Tu é circulado por muita gente que muitas vezes tu quer ajudar, muitas vezes tu gosta de ter todo mundo em volta de ti, tá bom? Nem todo mundo tem que estar do teu lado, nem todo mundo tem que estar do teu lado. Muita gente do teu lado tem se aproveitado da tua bondade para se aproveitar de ti até mesmo financeiramente. Quando eu vejo aqui a carta dos peixes, eu vejo assim, algumas pessoas que até vão te procurar, vão na tua casa para comer mesmo, vão na tua casa para esvaziar armário, vão na tua casa e essas pessoas têm uma energia de miséria junto com elas e elas tiram a tua prosperidade do teu lar, tá bom? Eu vejo aqui pessoas que realmente, que já te colocam na miséria, te colocam numa situação financeira muito difícil. Isso aqui eu tô falando porque aqui a carta do peixe me remeteu a isso, junto com a carta aqui da raposa, é como se essa raposa, ela estivesse vindo comer os teus peixes. É literalmente isso que eu tô vendo. Até a posição que ela tá apontando em direção à tua casa, apontando em direção à tua fartura, à tua prosperidade, teus alimentos, é como se essa raposa fossem pessoas que te sugam, como se fossem pessoas que, até mesmo como eu falei, vou usar bem essa palavra porque é realmente isso, pessoas que vão na tua casa também para comer de verdade mesmo, comida. Entendeu? Vão para almoçar, vão para jantar, e muitas vezes tu acaba bancando tudo, e são pessoas que estão se aproveitando de ti, tá bom? Essa raposa, ela fala muito de pessoas sanguessugas ao teu redor. Gente, eu peço só que vocês tenham paciência, tá bom? Eu não vou fazer o vídeo correndo, eu vou falar as coisas com calma, para que a mensagem da Padilha venha sem interferências, e que vocês realmente recebam mensagens que façam sentido, tá bom? Então a gente precisa ter paciência, eu não vou ficar fazendo tiragem correndo, eu não vou ficar falando rapidinho para encerrar não, tá bom? Padilha vai falar no tempo dela. Então, você entenda, muita gente na tua casa, tá bom? Muita gente se aproveitando de ti, muita gente te sugando, e tu precisa fazer uma limpa. Essa carta aqui a carta da foice, aqui nessa jogada ela vem realmente me mostrando que tu precisa fazer uma limpa na tua casa. Tu precisa começar a dizer que tu não tá em casa, tu precisa começar a dizer que tu não tem tempo, tu começar a precisar dizer que hoje não pode, e essas pessoas precisam se escapar para outro lado, tá? Em alguns aqui de vocês eu vejo, nossa, eu até não gosto de ficar falando porque parece até pejorativo, mas assim, ó, um bando de rampeiro vindo sugar o que é teu, tá bom? Vindo sugar tua força, sugar tua energia, comer na tua casa, gastar tua água, gastar teu gás, gastar tua luz, e tu cada vez mais prejudicada espiritualmente, cada vez mais prejudicada financeiramente, tá bom? Talvez procurando um emprego e não consegue arrumar um emprego, talvez ganhe um dinheirinho, mas perde outro de lá, ganha daqui, mas perde dali, quer prosperar, mas não prospera, sai um dinheirinho extra que tu ganhou de alguma coisa, de algum lugar, o dinheiro não rende, tá bom? Então tudo isso aqui por conta de pessoas que tu tem aceitado dentro da tua casa. Então para muitos de vocês pode até estar aqui pensando, porque eu tenho macumba em cima de mim, porque eu tenho feitiço em cima de mim. Eu vou te falar, tu tá preso muito tempo, tá bom? Como aqui teu jogo começou. Tu tá preso muito tempo com a tua cabeça pensando demais, maquinando demais, agindo de menos, agindo pouco, e nesse momento é o teu momento de transformação. A carta do caixão, ela vem falando muito claramente para mim, transformação. Quando eu olhei para essa carta, eu não vi nada de negativo não, vocês não precisam se preocupar. O que eu vejo aqui, esse caixão, para mim é como se ele fosse um casulo. E lembra do que eu te falei, você agora, nesse momento, você está saindo desse casulo, você vai tomar o sol da manhã, o sol gostosinho, você vai fazer o corte dessas pessoas negativas da tua vida. A tua casa é o teu ambiente sagrado, a tua casa é o teu local de proteção, tá bom? A tua casa é o local onde você entra, você tem que
privar esse local o máximo possível de outras pessoas, de outras energias. Cozinha uma canjica branca, joga no teu quintal, joga no teu telhado, pede para Oxalá afastar essas pessoas da tua casa, te ajudar a afastar elas se tu não tem força de fazer sozinha. E tu toma um banho com essa água dessa canjica que tu cozinhou, joga no teu telhado, pede proteção, pede que o manto branco de Oxalá proteja a tua casa, tá bom? Joga no telhado porque fique tudo bem protegido. E vou te dar uma outra dica bem preciosinha, que eu adoro trazer uma dica vira e mexe pra vocês nos vídeos, né? Pega uma pimenta dedo de moça, sabe aquela pimenta vermelha, bonita, grande? Pega uma pimenta dedo de moça, esfrega no lado esquerdo do teu portão, esmacera a pimenta inteira, assim, ó, do lado esquerdo do portão, do lado esquerdo de entrada, tá bom? Para que afaste da tua casa fofoca, inveja, olho gordo e é toda essa carga de energia negativa. Tu vai ver que rapidinho vai começar a sair todo mundo, tua casa vai ficar vazia, vai ficar limpa, uma bênção que é o que tu merece e é o que tu precisa, tá bom? Espero que essa tiragem de hoje te traga uma esperança, mas principalmente que te faça agir, tá bom? Chega de ser a lagartinha, vamos ser agora a borboleta, vamos começar o ano que vem, vamos já encerrar esse ano aqui já dessa forma e começar o ano que vem de uma forma muito mais positiva. E você lembra, tu tens dons espirituais, tu é uma pessoa com uma espiritualidade, uma mediunidade muito forte, mas nesse momento não é para ajudar ninguém, tu não tem condição de ajudar ninguém. Nesse momento é tu contigo mesmo, tá bom? Uau, que mensagem. Padilha, gratidão por essa mensagem. Gente, vou dar meu recadinho final. Se vocês estão gostando do meu canal, se vocês querem ser apoiador dele, vocês acham que eu mereço continuar trabalhando aqui na internet, continuar com esse trabalho com baralho de cigano para que eu leve as mensagens da Padilha cada vez para mais pessoas possível, tá bom? E vocês quiserem fazer contribuição com o meu canal, eu sempre indico os valores 1, 3, 5 e 7, mas vocês façam como o coração de vocês pedir, como o coração de vocês mandar, tá bom? As pessoas que contribuírem com o meu canal, uma forma de agradecimento que eu tenho é colocar o nome de vocês aqui no caderno da Padilha. Tá? E todos os dias eu peço que a Padilha abençoe os nomes das pessoas que estão aqui, ajude a abrir os caminhos, destrancar, quebrar feitiços que estiver em cima dessas pessoas, enfim, abençoar vocês e também que ela possa ajudar vocês 7 vezes mais com aquilo que foi doado, tá bom? Então se vocês sentirem no coração que quiserem ajudar o meu canal, tá bom? Podem fazer as doações através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com. Quero pedir para vocês que vocês verem alguém nos comentários falando que gostaria de doar, mas que não sabe como, vocês podem explicarem ele para mim, porque eu não consigo ver todos e não consigo responder todo mundo. Eu já percebi que está acontecendo bastante de pessoas até comentarem que querem contribuir com o canal e não sabem como, e com isso o canal não tá recebendo contribuições como poderia estar recebendo, né? O que vai me ajudar bastante, tá bom? Então quem puder me ajudar também respondendo nos comentários dessas pessoas, indicando o Pix para enviar, tá bom? Agradeço muito vocês. E outra coisa, quem não puder me ajudar financeiramente, mas quiser participar do Caderno da Padilha, todo mês as 7 pessoas que mais comentarem aqui nos meus vídeos, tá bom? Eu vou colocar o nome das 7 pessoas de cada mês aqui no caderno também para estar abençoando. É uma forma também, quem não pode financeiramente me ajuda com muitos comentários, tá bom? Que aí vai ajudar com que também o vídeo seja distribuído. O YouTube ele entende que as pessoas estão gostando, estão comentando e por isso vai ajudar também a colocar o nome aqui, tá bom? Gente, último recado só para finalizar, finalizando mesmo. Tomem cuidado com o golpe. Eu não entro em contato com ninguém, eu não ofereço trabalho para ninguém, eu não ofereço leitura de carta para ninguém. Quem quiser falar comigo, entre em contato através das redes sociais, do Instagram Herdeiro da Magia, ou através do e-mail herdeirodamagia@gmail.com, tá bom? Mas eu não entro em contato com absolutamente ninguém, não ofereço nada para ninguém, tá bom? Então fiquem atentos, sempre tem alguém que se aproveita das situações, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, até o nosso próximo vídeo, amanhã no caso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.